A história da física remete a nada menos do que a própria história da humanidade. Há 12 mil anos, a humanidade sobrevivia em meio a uma natureza inóspita, em pequenos grupos de caçadores-coletores. Mas a mesma natureza que queria incansavelmente matá-los, durante os milhões de anos precedentes de evolução, transformou o cérebro humano na mais incrível máquina de detectar padrões jamais vista. Espalhadas pelo mundo, as pessoas perceberam que poderiam cultivar as plantas e criar os animais que lhes serviam como alimento. Esse conhecimento técnico de como cultivar e criar animais e plantas tornou a difícil vida nômade desnecessária. E bastou mais alguns milhares de anos de aperfeiçoamento que as primeiras cidades humanas surgiram. Mas o conhecimento técnico está inerentemente ligado ao conhecimento das leis da natureza. A esse conhecimento chamamos, portanto, de ciências da natureza. Por exemplo, na agricultura é indispensável que se conheça como se dá a sucessão das estações climáticas. O agricultor que soubesse quando aconteceria o verão ou o inverno vai ter mais sucesso do que outro que plantar o seu trigo no momento errado. Então lembre, ciência é o conhecimento que a humanidade tem acumulado desde seu início sobre como funcionam as leis da natureza. E quem conhece mais ciência vai ter mais vantagens de sobrevivência sobre quem não conhece. A tecnologia nos separa do mundo natural, e isso não é de agora, isso acontece há 12 mil anos. Quando no passado selecionamos o trigo que melhor nos alimentava ou o gado que dava mais carne, estávamos transformando o ambiente natural que nos rodeava e dando novos significados aos elementos de sobrevivência. Beber água, por exemplo, não significava mais ir ao rio, mas abrir uma torneira ou entornar um recipiente. Fazer almoço não significa pegar o arco e flecha, mas ligar o fogão, pegar algumas panelas. Esses novos significados que damos aos elementos de nossa sobrevivência é justamente essa interface que a técnica e o conhecimento cria, na qual preferimos viver ao invés de viver na natureza nua e crua. O conhecimento técnico depende do quanto conhecemos sobre as leis da natureza e como a natureza funciona. Ptolomeu, por exemplo, no século II, ele desenvolveu uma teoria em que o cosmos todo girava em torno da Terra. E com essa teoria ele conseguiu fazer previsões de como o céu estaria daqui meses. E isso foi muito útil para que as pessoas pudessem fazer viagens mais longas, já que elas se orientavam pelas estrelas. E daí que a busca para entender como a natureza funciona e suas leis ganhou vida própria. Novas teorias sobre o funcionamento do cosmos foram propostas. A de que a Terra era como um outro planeta qualquer girando em torno do Sol foi uma delas. E então, no século XVII, veio Galileu propor um método para escolher qual teoria seria melhor. E esse método que ele propôs ficou sendo chamado de método científico, que testa as teorias por meio da experimentação, permitindo a formulação e reformulação de teorias que preveem e explicam o funcionamento da natureza. A física é justamente o empreendimento desse conhecimento do funcionamento mais básico da natureza, por trás da vida, por trás do que nós enxergamos, por trás das relações entre os elementos químicos, existe um funcionamento básico. E a física, não por presunção, justamente por causa disso, ela é tida como o fundamento das ciências naturais. No século XVIII, Isaac Newton deu prosseguimento ao trabalho de Galileu e uniu o conhecimento sob algumas leis do movimento. Essas leis que Isaac Newton descobriu foram o ponto de partida para nada menos do que a Revolução Industrial. Mas lembre-se, toda essa história começou com o conhecimento que aqueles caçadores-coletores iniciaram há 12 mil anos. O capitalismo, tal como conhecemos hoje, começou juntamente com a Revolução Industrial e ele autenticou a ciência como um pilar do seu funcionamento. Então passou a haver a tríade capital, ciência, tecnologia. Ciência gera tecnologia, tecnologia gera capital. Um exemplo desse ciclo é o laser. Ele foi inventado por Thomas Maiman em 1960 e ele trabalhava para um laboratório que recebia verba de outras empresas que tinham a pretensão de obter os direitos sobre as descobertas desse laboratório. E quando eles descobriram o laser, eles nem sabiam para que serviria ou para que usariam. Eles pensaram, temos uma resposta, agora precisamos da pergunta. E o que é que você tem a ver com tudo isso? É simples. Você quer sobreviver. Para isso, você precisa adquirir itens de tecnologia que se vende no mercado. Se você souber mais ciência, você vai tomar melhores decisões nessas aquisições, quer estejamos falando de um carro ou de um sapato.
Por exemplo, você leva o seu carro no mecânico e ele diz para você que tem que trocar a peça X ou a peça Y. Se você souber mais ciência, você pode questioná-lo sobre essas peças, o papel delas no motor do seu carro, e você vai entender melhor do que se você não souber nada de ciência. E com isso, vai poder julgar melhor se aquele mecânico vai fazer um bom serviço ou não. Olá, meu nome é Flávio, sou professor de Física há 20 anos, me formei na Universidade Estadual de Campinas. E eu venho trabalhando com divulgação científica por meio de vídeos como esse que você acabou de ver. Aliás, esse vídeo que você acabou de assistir faz parte de um projeto que estou desenvolvendo em que pretendo publicar um vídeo semanal com todo o curso da física básica, que atenda às diversas necessidades e demandas, quer seja de uma pessoa de qualquer área para poder entender melhor do seu dia a dia, ou de um estudante de ensino médio que quer ser aprovado num bom vestibular, ou ainda também de um estudante de engenharia. Eu pretendo dar esse nível de profundidade. Então me ajuda a divulgar, tá? Se inscreve aqui no meu canal para você receber as notificações de novos vídeos. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, principalmente aqueles que se interessam por ciência ou aprender por algum motivo. E me ajude a divulgar a ciência para essas pessoas, que o nosso Brasil precisa disso, tá bom? Muito obrigado, até a próxima.